Os discos de papel de filtro impregnados com substâncias antibacterianas foram usados pela primeira vez na década de 1940 para medir a sensibilidade da penicilina. Naquela época, os discos de sensibilidade eram preparados com diversas concentrações do antibiótico e então eram aplicados à superfície de uma placa de agar como um micro-organismo a ser testado. A incubação desta placa de Petri resultava em zonas de inibição de crescimento concêntricos, devido à difusão da substância e que, dentro de certos limites, a zona crescia paralelamente ao aumento da concentração da penicilina. Inversamente, quando a concentração do disco empregado era mantida constante, o tamanho da zona de inibição podia ser relacionado diretamente com o grau de sensibilidade do micro-organismo em teste. Com o decorrer do tempo e o surgimento de novos antimicrobianos, a utilização dos discos de sensibilidade levou ao desenvolvimento de métodos de determinação da sensibilidade pela utilização de discos impregnados com quantidades fixas de antimicrobianos. Em 1966, Bauer e seus colaboradores publicaram uma técnica, o método de Kirby-Bauer, a qual, além de procurar consolidar o emprego de um único disco para cada antibacteriano, apresenta também uma metodologia simples, cujos resultados oferecem a melhor correlação com o método da concentração mínima inibitória. Os discos de papel de filtro. Quando um disco é aplicado à superfície inoculado do meio da placa, vários fenômenos ocorrem simultaneamente. Inicialmente, os discos secos absorvem a água da superfície, ocorrendo a dissolução da droga. O agente antimicrobiano difunde-se então através da superfície do agar, de acordo com as leis da física que governam a difusão das moléculas em gel de agar. A resultante é que haverá formação de um gradiente de concentração do antimicrobiano ao redor do disco de sensibilidade. Com a difusão do agente antimicrobiano, também ocorre a multiplicação microbiana. Após a fase inicial de crescimento, chamada de latência, inicia-se a fase logarítmica de crescimento. Em um determinado tempo, o crescimento bacteriano ultrapassará a velocidade de difusão da droga e as células bacterianas continuarão a crescer até a visualização de uma linha de crescimento. Não se observará crescimento na área em que a droga estiver presente em concentrações inibitórias, e quanto mais sensível for o micro-organismo, maior será a zona de inibição. A posição do halo da zona de inibição para a maior parte dos micro-organismos e agentes antimicrobianos se determina dentro das primeiras horas de incubação, 2 ou 3 gerações. Obviamente, os micro-organismos com tempo de geração prolongados parecerão ser mais sensíveis aos agentes antimicrobianos, visto que as drogas terão mais tempo para se difundirem antes de se chegar ao halo de inibição. O antibiograma foi padronizado primeiramente para os micro-organismos de isolamento mais comuns, como as enterobactérias e os estafilococos, que têm velocidades de crescimento conhecidas. Como se sabe, o tamanho da zona de inibição é afetado pela velocidade de difusão da droga através do gel de agar. Diferentes drogas têm diferentes velocidades. Como consequência, zonas de inibição de uma determinada droga não podem ser comparadas com as de um outro agente antimicrobiano. Como exemplo prático, a gentamicina é sensível quando o halo de inibição é maior ou igual a 15 milímetros e a ciprofloxacina é sensível quando o halo for maior ou igual a 21 milímetros. Isto não significa que a ciprofloxacina seja mais ativa que a gentamicina, visto que para a fixação dos limites de sensibilidade e resistência, toma-se como base a concentração inibitória mínima das bactérias, o halo de inibição do antibiograma e a concentração sérica. Considerações técnicas. Antes de expormos o método de Kirby-Bauer, é interessante termos algumas considerações de ordem técnica. Coleta de material.
Para a coleta de materiais devem ser citadas algumas regras gerais a fim de facilitar o isolamento do micro-organismo patogênico. Neste caso, tomamos como exemplo uma coleta de material, orofaringe. A amostra deverá ser colhida no local onde se encontra com maior probabilidade o agente infeccioso. A amostra deverá ser representativa do processo infeccioso. Deve-se evitar a contaminação do material utilizando-se equipamento estéril. Deve-se repicar o material o mais rápido possível para evitar a morte de micro-organismos sensíveis a mudanças de temperatura em meio ambiente. Meio de cultura. Para micro-organismos de crescimento rápido e estritamente aeróbicos e facultativos, recomenda-se a utilização do meio agar Miller-Hinton. O meio base permite o crescimento da maioria dos micro-organismos para os quais os testes do antibiograma é mais relevante. Antes da liberação para uso nos testes de sensibilidade, devido ao fato que pode haver variação da performance do meio e dos discos, cada lote deverá ser testado com as seguintes cepas padrão: Escherichia coli ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Escherichia coli ATCC 35218, Haemophilus influenza ATCC 49247, Haemophilus influenza ATCC 49766, Neisseria gonorrhea ATCC 49226 e Streptococcus pneumoniae ATCC 49619. Se as cepas de controle de qualidade produzirem halos de desacordo com os limites tabelados, o meio e/ou os discos não devem ser utilizados. O pH de cada lote de agar Miller-Hinton deverá ser medido no momento da preparação, o qual deverá se situar entre 7,2 e 7,4 após o equilíbrio à temperatura ambiente. O meio de cultura deverá ser distribuído em placas de Petri em local plano, a fim de que o meio fique uniformemente distribuído e com uma espessura de 4 milímetros. Para placas de Petri grandes com 150 milímetros, utilizar 50 mililitros de meio de cultura. E para placas pequenas de 90 milímetros, deve-se utilizar 25 mililitros do meio. Alguns micro-organismos podem requerer a adição de sangue de carneiro a 5%. Após a solidificação do meio de cultura, as placas deverão ser embaladas em sacos plásticos, devendo ser guardadas em geladeiras de maneira a minimizar a evaporação e ressecamento a uma temperatura que se situe entre 2 e 8 graus centígrados. As placas poderão ser utilizadas até aproximadamente 15 dias da sua confecção. O antibiograma. O teste de difusão dos discos atualmente em uso é um método ligeiramente modificado do trabalho original descrito por Bauer. Se quisermos obter resultados produtíveis e precisos, a técnica descrita a seguir deverá ser rigorosamente obedecida. Método. Primeiro, repicar com uma alça bacteriológica para 5 ml de caldo Miller-Hinton de 3 a 5 colônias do micro-organismo em teste. Incubar a 35 graus centígrados até que se observe o início da turvação, usualmente de 2 a 6 horas. Segundo, ajustar a turbidez do caldo com solução fisiológica ou caldo Miller-Hinton, comparando-a com a turbidez padrão de uma solução de sulfato de bário, preparando-a da seguinte maneira: 0,5 ml de uma solução de cloreto de bário dihidratado, concentração de 0,048 molar, com 99,5 ml de solução de ácido sulfúrico, na concentração de 0,36 normal. Esta turbidez corresponde à metade na escala número 1 de Macfarland. Antes de usar,
Agitar esta solução em um agitador do tipo Vortex. Quando não for possível a inoculação do tubo de caldo Miller-Hinton, sugere-se diluir diretamente colônias de uma placa bem isolada em um volume pequeno de soro fisiológico e posterior diluição até se conseguir a turbidez padrão. Este método é o de escolha para Staphylococcus aureus e para o teste de cepas que não crescem bem em caldo, como os hemófilos influenza, Neisseria gonorrhea e Streptococcus pneumoniae. Após o acerto da turbidez, a suspensão deverá ser utilizada num prazo máximo de 15 a 20 minutos. Terceiro, para semear a placa de agar Miller-Hinton, deve-se utilizar um suave estéreo atóxico, mergulhando-o na suspensão e retirando o excesso do inóculo, apertando-o e girando-o na parede do tubo. Esfregar o suave sob a superfície da placa, de maneira que toda a superfície da placa seja inoculada. Deixar a placa secar por 3 a 5 minutos, mas não mais de 15 minutos, antes da aplicação dos discos. Quarto, no intervalo de 15 minutos, deve-se aplicar os discos através da utilização de pinças. Todos os discos devem ser apertados na superfície do agar. A disposição dos discos deve ser tal que fiquem em uma distância mínima de 15 milímetros das bordas da placa e distantes suficientes para não haver sobreposições das zonas de inibição. No espaço de 15 minutos, as placas devem ser invertidas e incubadas a 35 graus centígrados. O tempo deve ser controlado para não causar o excesso na pré-difusão do antibiótico. Para maior praticidade, poderão ser utilizados os polissensidiscos. Não se deve incubar em atmosfera de gás carbônico, devido ao fato de que o gás carbônico pode alterar o pH e a atividade de alguns antimicrobianos. Quinto, leitura e interpretação. Após 18 a 24 horas de incubação, deve-se examinar as placas e proceder à leitura dos halos por intermédio de uma régua milimetrada ou paquímetro digital. As leituras também podem ser feitas por equipamentos computadorizados. A DME comercializa um sistema computadorizado que permite que as medidas dos halos sejam feitas com auxílio do mouse. O sistema Automic é concebido nas padronizações do NCCLS, sendo totalmente aberto, permitindo ao microbiologista aplicar todos os seus conhecimentos, desde a escolha dos perfis de antimicrobianos até a emissão dos relatórios estatísticos e epidemiológicos. No seu banco de dados original estão antimicrobianos, micro-organismos, halos de inibição e interpretações de sensibilidade e resistência, contidos nos livros do NCCLS. As informações introduzidas no sistema passam a fazer parte de um banco de dados, cujas informações podem ser rastreadas em tempo real. Todas as padronizações recomendadas pelo NCCLS são possíveis. Com a leitura computadorizada, é possível a obtenção dos valores de concentração inibitória mínima, índice terapêutico, análises estatísticas e epidemiológicas, além dos resultados tradicionais: sensível, intermediário e resistente. Os usuários do Automic possuem um espaço no site da DME, tendo cada um login e senha, onde as atualizações e literaturas relacionadas estão disponíveis. Quando se utilizar somente o meio de Miller-Hinton, a medição deve ser feita nas costas da placa e a iluminação deverá ser observada por luz refletida. As zonas de inibição em placas contendo sangue devem ser medidas na superfície do agar. A leitura deve ser feita onde se observar a inibição completa do crescimento. Quando se fizer o antibiograma de estafilococos com antibióticos resistentes à penicinilase, os halos deverão ser examinados contra a luz transmitida para se verificar o crescimento de pequenas colônias penicilino-resistentes. Colônias de grande tamanho, crescendo dentro das zonas de inibição, podem representar o crescimento de variantes resistentes ou o uso de inóculo misto, os quais deverão ser reisolados e reidentificados. No
Caso de sulfonamidas ou sulfametoxazol trimetoprim, micro-organismos podem crescer por várias gerações antes de ocorrer a formação do halo e, neste caso, a leitura deverá ser feita desprezando-se o crescimento leve, levando em conta a borda do halo onde o crescimento for mais intenso. No caso do véu de Proteus, a leitura também deverá ser feita na borda do halo de crescimento mais intenso. Em casos de urgência, as leituras podem ser feitas após 5 a 6 horas, porém, as placas devem ser reincubadas e nova leitura ser realizada após 18 horas de incubação. O diâmetro das zonas para os antimicrobianos são classificados como sensíveis, intermediários e resistentes. As interpretações devem ser feitas de acordo com a tabela recomendada pelo NCCLS. A correlação com a concentração inibitória mínima também é dada na tabela. As concentrações inibitórias mínimas tabeladas referem-se aos níveis da droga no sangue, obtidos com doses normais dos antimicrobianos ou aos níveis urinários, como nos casos da nitrofurantoína e ácido nalidíxico. Os critérios para interpretação foram estabelecidos mediante uma correlação entre zonas de inibição e concentração inibitória mínima e níveis terapêuticos eficazes. A categoria sensível refere-se ao micro-organismo que morre com níveis séricos adequados da droga. Entende-se, neste caso, níveis séricos e teciduais. A categoria intermediária indica que o resultado do teste é equívoco ou indeterminado. Já o micro-organismo resistente é aquele que é inibido com concentrações que ultrapassam o nível terapêutico normalmente atingido no sangue ou tecido ou simplesmente não é inibido pelo antimicrobiano. Fontes comuns de erro. Preparação inadequada do agar Miller-Hinton, particularmente na falha medida do pH no momento da preparação. Utilização do meio com prazo vencido ou armazenamento de maneira insatisfatória. Variabilidade do agar Miller-Hinton. Cada lote novo deve ser testado com as cepas de controle de qualidade. Armazenamento incorreto dos discos. Inóculo incorreto. Falha na retirada do excesso do inóculo no suave. Atraso excessivo na inoculação das placas após acerto da turbidez. Atraso excessivo na aplicação dos discos. Atraso excessivo na incubação das placas. Incubação a temperaturas incorretas. Leitura prematura antes do mínimo de 18 horas. Medida incorreta do halo. Utilização de culturas mistas. Aplicações do teste em cepas anaeróbicas ou de crescimento lento.